Oi, gente, eu sou a Ingrid Ramanushi e este é o canal Recriar com Arte. E hoje nós teremos uma aula dupla. Eu vou ensinar primeiramente como fazer um primer caseiro excelente, de ótima aderência. Vou ensinar como pigmentar esse primer e utilizá-lo como uma tinta de finalização. Você não vai precisar usar tinta, somente o primer. E olha só que nós vamos fazer também na segunda parte da aula. Nós vamos transformar essa garrafa, que era uma garrafa de suco, e olha só, gente, como ela ficou linda. E esse produto aqui, olha, é o primer, tá? Olha como ficou maravilhoso. Vou ensinar a fazer esses relevos, os efeitos, enfim. Está uma aula super especial que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E se vocês estão gostando, já me dá aquele like, compartilha esse vídeo com todo mundo e se inscreve no canal. E me diz aí nos comentários, gente, de que local você está me assistindo, de que cidade, país ou estado vocês assistem às aulas do Recriar com Arte, tá bom? Então vamos lá aprender, gente. Até já! Bem, gente, e antes de nós pintarmos a garrafa, eu vou ensinar vocês a fazer esse primer maravilhoso. Inclusive, nós vamos pigmentar o primer. Aí você não precisa nem usar tinta para fazer o trabalho. Vocês viram que incrível? Muito legal. Olha só, eu vou usar como medida esse copinho aqui que tem 50 ml, tá? Aí eu vou passar a medida para vocês em proporção, porque aí se vocês quiserem fazer mais é só dobrar ou triplicar, ou se quiser fazer menos, aí você faz a metade da receita, tá? Então, nós vamos começar adicionando o talco. Então, são 2 medidas de talco, que é o equivalente a 100 ml. Esse talco que eu tô usando é o talco industrial, mas você pode usar também esse talco aqui de bebê, que serve do mesmo jeito, tá? Olha, eu vou colocar aqui 2 medidas de talco. Só não usem, gente, aquele talco para colocar nos pés, sabe? Aquele lá não serve para fazer receita nenhuma, porque ele tem muito perfume, muito aditivo, tá? Pronto, gente, olha, 2 medidas aqui de talco. Aí o próximo material que nós vamos usar é a cola. Eu tô usando essa daqui, né, extra forte, mas você pode inclusive usar a cola escolar, pode usar até aquela cola caseira que eu ensinei, que também serve, tá? E a cola é uma medida de cola, que é 50 ml, tá? Aí essa cola que eu tô usando, né, gente? A cola branca, vinílica, à base de água, tá? E pronto, olha, agora que eu já coloquei a cola, o próximo material é a tinta. Essa tinta que eu vou usar, essa tinta branca, olha, é uma tinta, gente, de pintar parede, tá? Que eu tô usando. Mas se você não tiver tinta de parede, é uma tinta acrílica, inclusive de parede. Você pode usar a tinta PVA, tinta látex, pode usar essas tintas artísticas também, acrílicas, tanto faz, tá? O importante é que seja uma tinta à base de água, tá bom? E a medida da tinta são 3 medidas, isso é 150 ml de tinta. Então, vou medir aqui no copinho e vou também adicionar aqui. Duas, e agora a última parte, 3 medidas de tinta. Pronto, gente, olha, completei aqui da lata mais uma medida, então são 3 medidas de tinta. E agora é só misturar muito bem. E é importante, gente, você já fazer um frasco que tem uma tampa, né, de rosquear, porque depois você pode guardar e usar quantas vezes quiser. Isso aí vai durar alguns meses, tá? Então, não tem problema de fazer e guardar. E agora mistura bem, né? Para que todos os componentes se agreguem, fique uma mistura bem homogênea. Bem, gente, vocês estão vendo, ó, ficou bem grosso, né? Isso porque eu usei uma cola que ela é forte, né? E também a tinta estava um pouquinho espessa. Então, se por acaso o seu ficar assim como uma massa bem grosso, aí você pode adicionar um pouco d'água, tá? Eu vou adicionar aqui 2 colheres
de sobremesa de água, que aí eu creio que já seja o suficiente para minha massa, aliás, para o primer, né, chegar no ponto, tá? E agora, né, gente, é só misturar super bem e você terá um primer maravilhoso. Esse primer, gente, você pode usar para ajudar na fixação da tinta em vidros, em metal, em plástico, no MDF, enfim, na peça que você precisar de fixação de uma outra tinta, você pode usar, tá? Mas principalmente nesses materiais, no vidro, no metal e no plástico, que são difíceis, né, da tinta agregar. Olha só, gente, tá vendo? Agora já chegou, né, no ponto de um primer mesmo. E aí, gente, se você quiser usar esse primer para dar fundo nas suas peças, aí eu recomendo que você deixe ele na cor branca, porque aí você dá o fundo branco e depois, por cima disso, você pode colocar a cor que desejar. Mas hoje eu quero pigmentar o primer, por quê? Eu já vou usar o primer como a tinta de acabamento final, e vocês vão ver que fica muito bonito também. E para pigmentar, eu vou usar, olha só, esse corante, né, para tintas da marca Xadrez, tá? Vou usar na cor marrom, que eu quero fazer um bege bem clarinho. Se você não tiver esse tipo de corante, você pode usar também tinta, né? Uma tinta PVA ou uma tinta acrílica, ou a tinta que você usar o primer, ao invés de usar a branca, você já usar na cor que você quer, também fica maravilhoso, tá bom, gente? Então agora eu vou colocar algumas gotinhas do corante para que fique uma cor, né, bem bonita. 6 gotas, vamos ver. Pronto, gente, olha, ficou na cor que eu queria. Olha que linda essa cor, né? E ficou também, olha a textura desse primer, gente, maravilhoso. E você pode usar, eu utilizo há muitos anos e ele não realmente desgruda mesmo quando nós aplicamos nos materiais, né, de difícil aderência. Então agora eu vou decorar essa garrafa aqui, uma garrafa de suco, né, de vidro, que vocês vão ver que ela vai ficar maravilhosa, e vou usar o primer. E eu vou usar o primer como primer de fundo e já como tinta, porque como eu colori, eu já quero que a minha peça fique aqui nessa cor. Aí eu não preciso gastar tinta, né, gente? Já uso o primer diretamente aqui na peça. E para aplicar, eu vou usar uma esponja de louça comum, tá? Então, simplesmente, né, gente, eu vou dar aqui batidinhas com a esponja, vou dar mais de uma demão, tá? Vou dar essa primeira demão, porque essa garrafa é escura, né? Depois que secar, eu coloco mais outra demão de tinta. Assim eu vou cobrir totalmente. Não tem problema que ela fica com essa porosidade, porque isso aqui é porque eu tô aplicando com a esponja, mas você pode aplicar também com o pincel, com o rolinho. E depois, se por acaso você quiser lixar, também não tem problema, tá? Após a secagem, você passa uma lixa bem fininha. Pronto, gente, olha, já passei a primeira camada, né? Vou deixar secar bem. Pode adiantar, inclusive, com secador de cabelo, se você quiser. E depois vou passar, talvez, mais 2 camadas aqui do primer, tá bom? Até já! Aí outra coisa, gente, eu vou passar mais 2 camadas de primer porque eu quero que ele seja o acabamento final. Mas caso eu quisesse passar outra tinta aqui por cima, uma tinta acrílica, uma tinta PVA, aí uma camada só do primer seria suficiente. Eu deixaria secar totalmente e depois poderia aplicar a tinta da minha preferência, tá? Eu vou aplicar outras camadas porque eu quero que ele fique só com o primer, para vocês vejam que ele dá um acabamento bem bonito também, tá? Pronto, gente, olha, a primeira camada já secou, né? Então eu vou continuar passando outras camadas do primer, tá? E vou continuar usando aqui a esponja. Eu acredito que 3 demãos já dará a cobertura que eu quero aqui para esse trabalho. Bem, gente, a garrafa já secou, eu passei 3 camadas, né, do primer e olha só como a cobertura ficou ótima, né? Ela ficou nessa textura um pouco rústica que eu vou deixar,
porque esse é mais um trabalho shabby chique que eu quero fazer. Mas se você não quiser essa textura, é só passar uma lixa 150 bem fininha, ele passa de leve que ela fica bem lisinha, tá? E eu fiz aqui também para aplicar, lembra? Aqueles guardanapos caseiros para decupagem que eu já ensinei aqui no canal. Aí eu vou deixar a aula aqui em cima para quem ainda não assistiu. E eu vou aplicar guardanapos aqui também na nossa peça, né? Então, eu vou aqui recortar as imagens que eu imprimi e vocês vão ver como ficará lindo. Olha só, né? Fiz com essas 3 imagens e eu acredito que vai ficar bem bonitinho. Bem, gente, eu escolhi essas 2 imagens aqui para colar na garrafa. Olha só como vai ficar lindo, né? E para colar, eu vou usar a cola gel para decupagem, também caseira, que eu ensinei a fazer aqui no canal. Vou deixar também aqui em cima o link para a aula. Mas se você não quiser fazer a cola em casa, você pode usar aquela mesma cola branca que nós usamos para fazer o primer, só mistura com um pouquinho de água para ela ficar mais fluida. Aí pode usar a cola branca também, que não tem problema. Olha. Então, vou passar um pouco aqui sobre a garrafa e depois aplicar o meu guardanapo. E agora, né, só posicionar o guardanapo aqui no local que eu quero que ele fique. Coloco um plástico sobre ele e com um paninho eu vou ajustando aqui a colagem para não ficar nenhuma bolha. Pronto, gente, olha só que lindo que ficou, né? E vou fazer a mesma coisa do outro lado, utilizando essa outra fotografia aqui. E pronto, gente, olha, ficou lindo também, né? Agora, nós vamos fazer mais alguns efeitos aqui na nossa garrafa. E, para isso, você pode usar ou um stencil com massa de modelar, ou fazer a técnica que eu vou ensinar para vocês hoje, que é com cola quente. E vocês vão ver que fica muito lindo também, tá? Aí eu vou fazer alguns desenhos aqui, eu vou fazer a mão livre, mas você pode usar um stencil para fazer esses desenhos, ou você pode, de repente, imprimir, né, e passar com carbono. Eu vou fazer algo bem solto aqui, só para vocês terem uma ideia que também fica bem bacana. Olha, eu vou fazer só alguns ramos aqui. Vou aproveitar esse lápis. Olha, bem simples, tá? Vou fazer aqui sobre também alguns ramos desses. E agora, gente, é bem fácil. Para fazer os relevos aqui sobre, né, esse desenho que eu fiz, esse esboço, nós usamos a cola quente. Vocês vão ver que fica muito lindo também. É só você seguir, né, o traço aqui que você fez e ir aplicando a cola quente, olha só. Tá vendo, gente, como que ficou? Aí não tem problema ficar um pouquinho torto ou se ficar falhas, porque isso é da técnica e vocês vão ver que o resultado final fica muito lindo. E assim eu vou cobrir, né, todo esse esboço aqui que eu fiz com a cola quente e fazer meus desenhos. Essa é mais uma opção, né, gente, para quem não tem, né, uma massa de textura à disposição, usar essa técnica. Apesar que aqui no canal tem uma playlist chamada Receitas Caseiras e lá eu também ensino a fazer massa de textura em casa e ela é excelente, tá? Eu recomendo que vocês olhem essa playlist Receitas Caseiras. Tem massa flexível, massa para textura, massa de modelar, vários tipos de tintas, enfim, tem muita coisa boa lá. E olha só, gente, tá vendo? Cobriu todo o esboço que eu fiz, né? Esses fiozinhos depois a gente retira. Aí eu vou deixar secar esse lado e vou fazer os outros desenhos que eu montei. E eu já volto para mostrar para vocês o lindo efeito que nós vamos fazer aqui com a cola quente, tá? Bem, gente, a cola quente já secou e olha como ficou legal, né? O efeito, ficou muito lindo. Então, como eu quero fazer o efeito com uma outra cor aqui sobre a cola quente, eu vou cobrir novamente
com o primer caseiro, né, da mesma cor do fundo da garrafa. Então eu vou passar aqui sobre a cola quente para cobrir, para depois eu vir com a tinta de outra cor, que é a que eu vou fazer o efeito. Então, para cobrir aqui, eu passo com pincel mesmo, né, sobre todo o local onde eu coloquei cola. Tá? Vou passar sobre tudo e vou deixar secar. Como trata-se de um primer, né, gente? Ele vai aderir super bem aqui sobre a cola. Inclusive, às vezes a gente tá pintando MDF, né, e tem um cantinho, principalmente caixa de MDF, que tem aquele restinho de cola. Aí, se você passar a tinta direto, nunca pinta, né, a cola. Vocês já tiveram essa experiência? Então, faça assim, olha, passa naquele pinguinho de cola o primer primeiro e depois pinta com a tinta de sua preferência, que vocês vão ver que maravilha. Olha, e aí eu vou passar, né, em toda a cola aqui o primer, tá? Pronto, gente, agora que eu já cobri, olha, toda a cola, né, com o primer e já secou, eu vou fazer o efeito utilizando uma tinta preta. Agora eu tô utilizando uma acrílica, mas pode ser qualquer tinta, pode ser PVA também. Qualquer tinta preta à base de água que você tenha, pode usar, tá? Vou colocar um pouquinho aqui, olha. Que vai bem pouco, que é só um efeito que eu vou fazer, olha. Aí eu venho aqui com a espátula, coloco um pouquinho de tinta e vou passando levemente aqui, olha, sobre essa parte da cola. Não precisa passar em tudo, o importante é que fiquem essas falhas, né? Porque aí o efeito fica bem bonito, olha. Bem fácil, né, gente? E olha só que efeito lindo que ficou, né? E assim eu vou passar em tudo. Aqui a tinta preta. E depois que eu terminar de passar em tudo, eu vou passar aqui na beiradinha da garrafa, também é aqui, olha, nessa parte aqui. A tinta preta, que eu quero fazer um outro enfeite, eu acho que vai combinar bastante. Mas vocês estão vendo, né, gente? É muito fácil. E fica aquele efeito de antigo, né? De algo já usado, fica muito bonito. E olha só, gente, que coisa linda, né? Que está a nossa garrafa, mas ainda não terminou, ainda vou enfeitar mais um pouquinho. Mas antes eu vou dar o acabamento, e para isso eu vou usar um verniz acrílico fosco à base de água, tá, gente? Se você for utilizar essa peça para decoração, o verniz fosco à base de água serve perfeitamente, tá? Agora, se você for usar como uma peça utilitária, você for colocar alguma coisa na garrafa e precisar lavar, né, constantemente, aí eu recomendo que você use o verniz geral, né, ou o verniz em spray, porque aí ele fica mais resistente à água, tá? Mas se for uma peça decorativa, só esse verniz aqui, à base de água, verniz acrílico, serve, tá bom? Passa uma ou duas camadas. E olha essa decupagem, né, gente? Combinou super bem, né, com a cor dessa garrafa. Nesse caso, eu prefiro usar o verniz fosco, porque eu acho que o acabamento fica mais bonito, né? Mas se você gostar do brilhante, pode usar também, tá? Aí vai do gosto pessoal mesmo. Mas esse tipo de estilo aqui de pintura, eu acho que fosco fica bem chique, fica bem bonito. E esse tipo de efeito, gente, você pode também fazer em vidros de conserva, né? Reciclar os vidros fica também muito bonito. E nada impede de você utilizar, né? Tanto a garrafa como um vidro de conserva, porque a pintura só é feita do lado de fora. Então, você pode utilizar, inclusive, com alimentos, que não tem problema algum. E olha só que lindo, né? Que ficou a nossa garrafa, um estilo muito bacana, né, gente? Então, para enfeitar mais um pouquinho, olha só, eu fiz esse tassel aqui, né, preto, para combinar com a cor, e vou colocar uma fitinha também, que eu acho que vai ficar bem bonito, olha. Vou colocar aqui o tassel, né, caindo aqui do lado, e vou amarrar a fita com um laço. E
E olha só, gente, que lindo que ficou, né? Com o lacinho aqui combinando, né? Olha aqui todos os lados. Muito bacana, né? E essa garrafa, como eu falei para vocês, vocês podem usar tanto para um trabalho de decoração quanto um utilitário, gente. Porque como nós não pintamos por dentro, você pode colocar aqui dentro suco, o líquido que você quiser. Como eu fiz com essa garrafa, ó. Essa garrafa aqui eu ganhei de uma seguidora aqui do canal, da Cibele. Era uma garrafa de uísque, ó. Eu pintei e coloquei esse bico dosador e eu uso para colocar azeite dentro. Olha como fica bonito. Essa aqui você pode fazer a mesma coisa. Como a pintura foi feita por fora, aí você pode colocar, né, suco, algum azeite, como eu fiz, e utilizar. Fica muito lindo, né, gente? E aqui o nosso primer caseiro maravilhoso que você poderá usar nos mais diversos trabalhos. Gostaram, gente, da sugestão de hoje? Então, se você gostou, me dá aquele like, compartilha esse vídeo com todo mundo e se inscreve no canal. E eu queria fazer uma experiência, gente, me diz aí nos comentários de onde você está assistindo meus vídeos, de qual estado do Brasil, cidade ou mesmo país que você assiste as minhas aulas, tá bom? Então, um grande beijo a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!